Amigos, nós estamos iniciando uma série hoje, certo? Uma série que tem por título Parousia. Veremos a volta de Jesus a partir de duas perspectivas diferentes. Hoje analisando uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, presente no livro de Daniel. Deem uma olhada nessa estátua maravilhosa aqui, que está com a pedra aqui. Cadê a professora Edna? Está onde? Professora Edna, eu vi ela de manhã, não sei se está por aqui. Ali, obrigado, professora Edna, pela confecção da estátua. Ela, o Edilson aí, toda a educação básica. Professor Afonso também, por todo o apoio. Muito obrigado, viu, gente? Hoje nós iremos ver Daniel capítulo 2, mas assim, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olhem para mim. Nós veremos Daniel capítulo 2 de uma perspectiva que você nunca viu antes. Posso garantir para você. Posso garantir. Portanto, fica comigo aí até o fim, preste bastante atenção em todos os detalhes da mensagem de hoje. Eu tenho certeza que Deus terá uma mensagem especial para o meu e para o teu coração nesta manhã, amém? Gente, é o seguinte, vamos lá, iniciando a nossa série Parousia. Deixa eu começar dizendo algumas coisas aqui para vocês. O que eu estou segurando aqui? Uma pedra, certo? É uma pedra comum, né? Uma pedra qualquer. Cadê o meu amigo que achou ela para mim ali? Achou aqui, né? Nas ruas do NASP mesmo, enfim, uma pedra comum, olha, qualquer. Fiquem tranquilos que eu não vou jogar ela em ninguém, viu, Dani? Pode ficar tranquilo aí, não vou atirar em ninguém não. Mas uma pedra comum, qualquer. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas para vocês, tá? Para a gente começar essa mensagem. Duas perguntinhas e já adianto que a resposta da primeira pergunta é meio óbvia, tá? Mas mesmo assim eu vou fazer. Já a resposta da segunda pergunta não é tão óbvia assim, você vai perceber. Tudo bem? Vamos lá, primeira pergunta. Como já dito, estou segurando aqui uma pedra comum nas minhas mãos. E suponhamos, é apenas uma suposição, obviamente, que na outra mão eu tivesse uma outra pedra. Mesmo tamanho, mesmo peso, porém, ao contrário de ser uma pedra comum, suponhamos que eu tivesse uma pedra de ouro, uma pepita de ouro aqui nas minhas mãos. Minha pergunta para vocês, tendo em vista o contexto do cenário, né, do mercado financeiro, do mercado comum, qual dessas duas pedras valeria mais? A pedra comum ou a de ouro? Obviamente, eu disse que a resposta era óbvia, né, gente? É de ouro, obviamente é pedra de ouro. Eu não sei se você sabe, a última vez que eu vi, pelo menos faz uma semana, a pedra a grama do ouro, melhor dizendo, está valendo hoje no mercado comum R$407. Hora ou outra muda, né? Mas algo aproximado. R$400, vamos pôr em média aí. Logo, uma pedra de mais ou menos 1 quilo, tipo do tamanho desta, equivaleria a mais ou menos R$400 mil. Um apartamento médio aqui na cidade de São Paulo, um bom valor, né? Um bom valor. Esta foi a primeira pergunta. Vamos à segunda, então, preste atenção. Vamos lá. Esquece o cenário do mercado financeiro, do mercado comum, e tendo em vista agora o contexto do cenário profético, espiritual. Minha perguntinha para vocês: qual dessas duas pedras realmente valeria mais? Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Daniel 2. Vamos lá? Daniel capítulo 2, um capítulo muito conhecido do nosso meio, do nosso mundo, desse mundo adventista, mas como já dito, nós veremos este capítulo de uma perspectiva um tanto diferente hoje, né? Daniel capítulo 2, no início da nossa série Parousia, a volta de Jesus de uma perspectiva diferente. Leremos do verso 29 até o 45, é uma boa perícope, uma perícope um tanto grande e extensa, mas fica comigo aí para você entender todas as minúcias da mensagem de hoje, tá? Daniel capítulo 2, vou dar um tempinho enquanto vocês acham, e já vou explicando como é que nós iremos dirigir a mensagem de hoje, tá? Em primeiro lugar, nós veremos o contexto imediato, não todos os detalhes, o capítulo é extenso, mas o contexto imediato desta passagem que nós leremos agora. Visto o contexto, logo em seguida, nós faremos 4 aplicações, preste atenção, 4 aplicações, 4 lições práticas que essa história aqui pode nos ensinar, e com isso nós encerraremos a mensagem de hoje, tudo bem? Para você saber aí, meio que se atualizando, em que pé da mensagem nós estaremos, tá? Vamos lá, Daniel capítulo 2, a partir do verso 29, eu vou lendo, a palavra de Deus nos diz assim, estando tu
ó rei, que rei era este? Nabucodonosor, tá? Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande, o quê? Uma grande estátua, esta que era de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, terrível. Vamos lá. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, isto é, Deus enviou a pedra, neste sentido, tá? Sem auxílio de mãos humanas, no caso. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Como a nossa estátua aqui que vocês estão vendo, a pedra e a estátua, beleza? Vamos continuar. Verso 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, uma interpretação de Daniel, que Deus revelou para Daniel. Tu, ó rei, rei de reis. Olha que expressão forte essa, né? É o poder de Nabucodonosor. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és o quê? Me ajudem, tu és o quê? A cabeça de ouro. Vamos lá, verso 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, o qual terá domínio sobre, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos deste mundo. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do céu foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Vamos lá, vamos analisar rapidamente o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. Olhem aqui para mim, por favor. Em meados do 6º século antes de Cristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e como já dito, naquela época, sem dúvida, o homem mais poderoso do mundo inteiro, ele teve um sonho. Não foi um sonho qualquer, o texto bíblico já nos disse isso. Foi um sonho que quem enviou até ele? Quem enviou, gente? Me ajudem. Deus enviou o sonho até ele, certo? Logo, este era um sonho profético. E sendo um sonho profético, ele precisava ser corretamente interpretado, a fim de que o real significado daquilo que Deus quis transmitir, tanto para Nabucodonosor quanto para nós hoje em dia, então realmente pudesse ser captado, adquirido. Ok?
qual foi o sonho de Nabucodonosor? Nós já vimos, deem uma olhada aqui nesta estátua que a nossa educação preparou aqui, ó. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. A estátua era composta por vários metais preciosos diferentes. A cabeça da estátua era do quê? Ouro, o peito e os braços. Prata, os quadris. Bronze, as pernas de ferro, e os pés eram do quê? Em parte de barro e em parte de ferro. O sonho termina aí? Não. No finalzinho do sonho, uma pedra é solta do céu, sem auxílio de mãos, ou seja, o próprio Deus enviou a pedra está aqui, ela bateu na estátua, quebrou a estátua todinha, fez a estátua virar pó, e a própria pedra se tornou uma grande montanha, que preencheu toda a terra. Este foi o sonho que Deus enviou a Nabucodonosor. Qual que seria a sua correta interpretação de acordo com o profeta Daniel? Vamos lá. De acordo com Daniel, cada um dos metais preciosos que compunham a estátua representavam nações, reinos. Nações e reinos que surgiriam e se sucederiam no decorrer da história no topo da geopolítica mundial. Em outras palavras, nações e reinos que surgiriam e se sucederiam no decorrer da história como as nações mais poderosas do mundo de então. Logo, Deus estava revelando praticamente todo o futuro da história, desde os dias de Nabucodonosor, 6º século antes de Cristo, até o final de todas as coisas realmente, ou seja, até a volta de Jesus, certo? Interpretando agora literalmente, a cabeça de ouro representava qual reino mesmo? Me ajudem, qual reino? O reino da Babilônia, que no 6º século antes de Cristo, já vimos, era de fato a nação mais poderosa do mundo. Os babilônios ficaram no poder, de fato, como a nação mais poderosa do mundo, por mais ou menos uns 70 anos. Porém, como Deus havia revelado, por maior que fosse o poder dos babilônios, esse poder não duraria para sempre. Eles seriam destronados. E no lugar da cabeça de ouro viriam então os peitos e braços de prata, que na realidade da história representavam o Império Persa, ou Medo-Persa, uma junção de dois impérios para fazer frente à Babilônia. E no ano 539 a.C., isso realmente aconteceu, os persas derrotaram a Babilônia na própria Babilônia, assumindo então o topo do ranking dessa geopolítica mundial, como a nação mais poderosa do mundo de então. Os persas ficaram no poder por mais ou menos uns 200 anos, quase isso, digamos assim. Porém, como Deus também já havia revelado, o poder dos persas não duraria para sempre. Eles seriam destronados. E no lugar dos peitos e braços de prata, viriam os quadris de bronze, que na realidade da história representavam qual império? Vocês sabem? Não, o Pérsia é o de prata, gente. Agora eu estou no bronze. O bronze era qual império? A Grécia, o Império Grego, que de fato se tornou então a nação mais poderosa do mundo. Os gregos permaneceram no poder como a nação mais poderosa do mundo por quase uns 200 anos também. Porém, como Deus já havia revelado, o poder dos gregos não duraria para sempre, eles seriam destronados. E no lugar dos quadris de bronze viriam as pernas de ferro. E aqui para tudo, olhem aqui para mim, vamos lá. Os babilônios, como eu disse, ficaram no poder por volta de 70 anos. Os persas, uns 200. Os gregos, um pouquinho menos do que isso, uns 180 anos. Meu amigo, minha amiga, os romanos ficaram no poder por mais de 600 anos. Mais de 600. Apenas a nível de comparação, Jerusalém, nos dias de Jesus, onde o Império Romano já dominava o mundo conhecido de então, Jerusalém tinha por volta de 25, 30 mil habitantes. Roma tinha mais de 1 milhão. Não dava nem para comparar. O maior império humano que este mundo já viu, nada igual, nem antes nem depois, o vasto, grandioso Império Romano, nada igual, nem antes nem depois. No entanto, como Deus já havia revelado, por maior que fosse o poder dos romanos, ele não duraria para sempre, Eles seriam destronados. E no lugar das pernas de ferro viriam então os pés, que eram feitos em parte de barro e em parte de ferro, e que na realidade da história representava um Império Romano dividido, fragmentado, que deu origem às atuais nações da Europa, ou seja, os pés representam a atual a geopolítica contemporânea que nós temos no mundo hoje. Apenas puxando um gancho rápido, tá? Onde é que eu e você estamos nessa história toda aí?
Nós estamos nos pés da estátua, né, gente? Na realidade, eu diria que nós estamos no dedo mindinho da estátua. No mindinho, viu, Levi? Dedo mindinho. Só esperando a pedra vir mesmo para destruir todas as coisas e estabelecer o reino de Deus. Vamos lá. Falta interpretarmos uma parte ainda. A pedra, certo? O que essa pedra representa? É muito simples. Uma vez que os metais preciosos que compunham a estátua representavam nações e reinos, esta pedra, consequentemente, de acordo com o próprio Daniel, eu li, vocês perceberam, ela também representa um reino. Mas qual reino? Um reino de Deus, né? Que efetivamente vai ser instituído na volta de Jesus, vai aniquilar os reinos humanos deste mundo e vai se estabelecer por toda a eternidade. Amém? Vamos lá, olhem aqui para mim. Gente, como já dito, Deus estava revelando todo o futuro da história humana para Nabucodonosor. Desde o 6º século antes de Cristo até o final de tudo. E minha pergunta, Deus acertou, sim ou não? Tudo, gente. Detalhe por detalhe, né? Tintim por tintim, isso é incrível. Isso é estupendo, é fantástico, é extraordinário, é top, é demais, é uau, e qualquer outro adjetivo, digamos assim, positivo que você quiser encaixar aqui, vai dar certo, porque esse capítulo é tudo isso e muito mais. Isso nos comprova de fato que Deus tem o controle do mundo, da história em suas mãos. O futuro é descortinado diante do Senhor como se fosse um filme em 3D. Logo, pensa um pouquinho comigo, rapidão, não é nosso assunto, é apenas uma janela. Uma vez que Deus é o único ser em todo o universo que realmente conhece o futuro, não seria sensato, razoável, inteligente, lógico da nossa parte, portanto, entregarmos o nosso futuro nas mãos de Deus? O que é que vocês acham? Seria, né? Seria. É o melhor que nós podemos fazer. Mas esse não é o nosso assunto desta manhã, ok? É só uma janelinha. Vamos lá, vimos o contexto de Daniel capítulo 2, o contexto imediato da passagem que nós acabamos de ler. E a partir de agora, como eu disse para vocês, eu gostaria de fazer 4 aplicações. 4 aplicações relacionadas principalmente com essa pedra aí, ó, que veio do céu sem auxílio de mãos e que quebrou a estátua todinha. 4 aplicações somente, e com isso nós terminaremos a mensagem de hoje. Tudo bem? Preste muita atenção agora, por favor, redobre a sua atenção. Vamos lá. Primeira aplicação. De fato, o capítulo é extraordinário, nós vimos. Ele é incrível, ele é top, ele é demais, e qualquer outro adjetivo positivo que nós quisermos encaixar aqui vai dar certo, porque ele é tudo isso e muito mais mesmo. Mas eu posso abrir meu coração para vocês? Posso, professor Itamar? Posso? Vander, posso abrir ou não, Vander, o coração? Posso? Por favor? Eu confesso para vocês assim que está no passado, tá? Não é coisa do presente, é coisa do passado. Algo me incomodava, digamos assim, neste sonho que Deus revelou para Nabucodonosor. Algo me incomodava um pouquinho assim, né? Com todo respeito eu digo isso, obviamente, mas tinha algo que me incomodava um pouquinho assim, sabem? E meu incômodo nem era com a estátua, né? O meu incômodo era com a pedra, gente, que veio do céu. Com todo respeito eu digo isso. Mas sabe por quê? Pensa um pouquinho comigo, vamos lá, nós estamos na primeira aplicação. Uma vez que reinos meramente humanos, que tiveram começo, meio e fim, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, uma vez que estes reinos são representados neste sonho que Deus enviou a Nabucodonosor por meio de metais preciosos como ouro, prata, bronze e ferro, por que é que o reino de Deus, gente, o reino de Deus, não é qualquer reino, é o reino de Deus, o mais glorioso de todos, o único que não terá fim. Porque é que o reino de Deus é representado por meio de uma pedra, gente. Pedra comum como essa aqui, pedra qualquer que a gente acha na rua, acha em qualquer lugar. Eu simplesmente lia isso em estudos bíblicos e tudo mais, e eu não entendia. Por que uma pedra? Não faz sentido. Em supostas, digamos assim, discussões com Deus, eu até dizia o seguinte: Senhor, se o Senhor tivesse dito o seguinte neste sonho, né? Veio uma pedra de diamante do céu, olha aí, uma pedra de diamante, né? Bateu na estátua, quebrou a estátua todinha e se tornou uma grande montanha de diamante que preencheu toda a terra. Uau, aí sim faria mais sentido, não?
Ou então veio uma pedra de ródio do céu. Eu não sei se você sabe, o ródio é o metal precioso mais valioso hoje em dia, 17 vezes mais do que o ouro. Então veio uma pedra de ródio do céu, bateu na estátua, quebrou ela todinha e se tornou uma grande montanha de ródio que preencheu toda a terra. Uau! Aí sim, né? O sonho faria muito mais sentido, mas não. Deus olha para mim e para você e diz o seguinte: veio uma pedra do céu, pedra comum, qualquer da rua, e essa pedra se tornou uma grande montanha. Para mim, sinceramente, isto não faria sentido. Por que uma pedra? Por quê? Geralmente, quando as pessoas vão num parque de diversão, qual que é o brinquedo que todos procuram? Me ajudem aí, qual que é? Montanha-russa, né? Eu não sei por que todos procuram aquilo, mas a montanha-russa. Só tem um problema: todos procuram a montanha-russa também. Então como é que fica a fila da montanha-russa? 200, 300 metros de fila, você fica lá 2, 3 horas para poder brincar ali 5 minutos, nem vale a pena, essa aqui é a verdade. Mas enfim, isso acontece nos parques de diversão, né? Porém, os parques, inteligentemente, eles perceberam isso, e eles resolveram brilhantemente este problema, o problema das filas, né? Como? Eles criaram uma coisa chamada Free Pass, né? O passe livre, é um bilhetezinho que você compra, e se você tiver ele de fato em mãos, você corta totalmente a fila, né? A fila pode ter 300 metros, você chega lá com esse Free Pass, apresenta para o rapaz ali que está organizando a fila, e ele vai te passar com toda a cara de pau do mundo na frente de todos, né? Não importa, a fila pode ser enorme, mas ele vai te passar na frente de todo mundo. A fila vai te odiar, com certeza, mas você não vai pegar a fila. Só tem um problema: o Free Pass é para todos? Não, ele é muito caro. O ingresso já é caro. O Free Pass, então, fica muito caro. Nem todo mundo pode, né? É para pouquinha gente. É para muito poucos. Não é para todo mundo. É para poucos. Já entenderam onde eu quero chegar ou não? Obviamente, quem revelou o sonho para Nabucodonosor foi Deus, não foi eu. E Deus é infinitamente mais sábio do que eu, infinitamente mais sábio do que você, ou do que qualquer outro ser humano que já pisou nesta terra. Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Em uma passagem bíblica, o Senhor diz assim: eis que eu sou o Senhor, agindo eu, quem o impedirá? No outro contexto, Jeremias 32, se eu não me engano, Deus afirma assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, de todos os viventes. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil ou maravilhosa para mim? É claro que não. Nós estamos falando de Deus, o Todo-Poderoso, meu querido, minha querida. E Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo quando Ele disse que o seu reino é representado por meio de uma pedra em Daniel capítulo 2. Sabe por quê? Olha aqui para mim, rapidamente, isso aqui é muito importante. Porque nem todo mundo pode ter ouro. É um item muito caro. É destinado a poucos. O grama está valendo R$407. 1 quilo, R$400.000. Nem todo mundo pode ter isso. E consequentemente, nem todo mundo pode ter o quê? Prata. Também é caro. E nem todo mundo pode ter bronze. E nem todo mundo pode ter ferro. Ah, Daniel, mas ferro? Claro que não, gente. Tem gente que não tem um prato de comida sequer para comer, quanto mais ferro. Repito, nem todo mundo pode ter ouro, nem todo mundo pode ter prata, nem todos podem ter bronze, nem todo mundo pode ter ferro. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: todo mundo, todos, sem exceção, todo mundo pode ter uma pedra. Basta você olhar para o chão, elas estão lá todas disponíveis.
Todo mundo pode ter uma pedra. Por que que o reino de Deus é comparado a uma pedra no sonho que Deus revelou para Nabucodonosor? Sabe por quê? Porque assim como todo mundo pode ter uma pedra, todo mundo, meu querido e minha querida, todos sem exceção, todo mundo pode sim fazer parte do reino de Deus. Todo mundo pode ir para o céu. Eu posso fazer parte do reino de Deus e você também, amém? O reino dos céus é para todos, todos. Sem credenciais, sem exceções, digamos assim, o reino dos céus é para todos. Não importa a tua conta bancária, não importa os seus talentos, os seus skills, sua capacidade, não importa a sua aparência, requisitos que a nossa sociedade julga serem importantes para validar alguém, não importa nada disso. O reino dos céus é para todos. Eu posso fazer parte do reino dos céus e você também. É justamente por isso que ele é comparado a uma pedra no sonho que Deus revelou a Nabucodonosor. Por isso uma pedra. Esta foi a primeira aplicação. Vamos à segunda. A segunda aplicação, ela envolve uma pergunta, digamos, um tanto lógica, baseados nesta primeira aplicação. A questão é a seguinte, pensa um pouquinho comigo. Uma vez que o reino dos céus é para todos, e por isso ele é comparado a uma pedra no sonho que Deus enviou até Nabucodonosor. Logo, nós podemos supor, por conseguinte, que todos, preste atenção, que todos, sem exceção, que todos realmente irão para o céu, irão para o reino de Deus? Entendeu a pergunta? Uma vez que o reino dos céus é para todos, logo todos realmente irão para o reino dos céus, realmente irão para o reino de Deus? O que é que você acha? Não, meu querido e minha querida, não. Você que nos acompanha pela internet também. Eu não seria sincero biblicamente com você se eu dissesse que sim, que uma vez que o reino dos céus é para todos, logo todos realmente irão para o céu, realmente irão para o reino de Deus. Isso não é verdade, biblicamente falando, nós sabemos disso. Nem todos irão para o céu, ainda que o reino de Deus seja para todos, nem todos irão. E o universalismo, que seria a doutrina que assim o ensina, que no final da história, Deus vai olhar para todo mundo, lá no julgamento final, coração mole, e vai dizer o seguinte: quer saber de uma coisa? Até o diabo, seus anjos, entra todo mundo, está tudo certo, imagina que eu não vou deixar vocês entrarem. O universalismo que ensina isso é uma das piores heresias que o cristianismo corrompido já fabricou. Isso não é verdade biblicamente falando. Ainda que o reino do céu seja para todos, meu amigo, minha amiga, nem todos, infelizmente, irão para o céu. E sabe por que não? Preste atenção. Porque muitos, bilhares, hoje em dia e ao longo de toda a história também, bilhares, quando expostos à possibilidade de escolher entre o ouro e a pedra, escolhem o quê? O ouro. Bilhares, quando expostos à possibilidade de escolher entre a prata e a pedra, escolhem o quê? A prata. O bronze e a pedra? O bronze. O ferro e a pedra que seja? O ferro. Em outras palavras, quem não entrar no reino de Deus, no reino dos céus, não vai entrar, porque de livre e espontânea vontade escolheu os reinos deste mundo, de ouro, de prata, de bronze e de ferro, em detrimento do reino de Deus. Para estes, os reinos deste mundo, eles valem mais, eles oferecem mais do que o reino de Deus. Quando nós paramos para pensar na realidade prática da vida, não é isso que nós vemos de fato? Apenas pense um pouquinho comigo, quantos e quantos não têm trocado o céu, o reino de Deus, por causa de 15 minutinhos de fama? Quantos e quantos não têm trocado os céus, o reino de Deus, o reino da pedra, por causa de bebida, por causa de droga, sexo fácil, por aí vai. Quantos e quantos? Quantos e quantos? Repito, ainda que o reino dos céus seja para todos, nem todos vão entrar no reino dos céus, porque bilhares, ao longo de toda a história,
escolherão de livre e espontânea vontade os reinos deste mundo, de ouro, de prata, de bronze e de ferro, em detrimento do reino de Deus. Para estes, os reinos deste mundo oferecem mais. Oferecem mais. Esta foi a segunda aplicação, vamos à terceira. Olhem aqui para mim. Como é mesmo que o sonho termina? Vocês se lembram? Como é que o sonho termina? Me ajudem aí. Como é que o sonho termina, gente? Vocês não leram o texto, não? Olhem para a estátua aqui de novo. Vamos lá. Vocês esqueceram, não acredito nisso. Como é que o sonho termina? O que a pedra faz? Destrói o quê? A estátua. É assim que o sonho termina? Não. Como é que o sonho termina? A pedra se torna o quê? Uma montanha que preenche toda a... Olhem aqui para mim, deixa eu perguntar para vocês. Onde é mesmo que nós encontramos ouro, prata, bronze, ferro e vários outros metais preciosos que nem aparecem nessa estátua e numa quantidade infinitamente maior do que somente numa estátua? Onde mesmo que nós encontramos? Não é justamente nas montanhas, no interior das rochas, das grandes montanhas? É ou não é? Entenderam onde eu quero chegar ou não? Olha aqui para mim, meu querido, minha querida, meu jovem, minha jovem. Tem muita gente que não vai entrar no céu, no reino de Deus, porque de livre e espontânea vontade vai escolher os reinos deste mundo, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, em detrimento do reino da pedra, do reino de Deus, porque para estes, os reinos deste mundo oferecem mais, mas não. Os reinos deste mundo, no fundo, não oferecem mais. O texto é muito claro. A pedra se torna o quê? O que a pedra se torna, gente? Uma montanha que preenche o quê? A terra inteira. É dentro da montanha que nós encontramos ouro, prata, bronze, ferro e vários outros metais preciosos que nem aparecem na estátua numa quantidade infinitamente maior. Ou seja, o reino de Deus vai oferecer infinitamente mais do que os reinos deste mundo. Portanto, meu querido, minha querida, meu jovem, minha jovem, entenda de uma vez por todas, não vale a pena você trocar o reino de Deus pelos reinos deste mundo. Não vale. É insensatez, é estupidez, eu diria que é loucura até. Não vale trocar, não vale a pena. O reino de Deus se torna muito mais valioso. A pedra vira montanha, gente. O reino de Deus oferece mais. Não vale a pena. Até porque, pensa um pouquinho comigo, de acordo com a Bíblia, as ruas do céu serão do quê? A estrada de Tapecerica de ouro? Vamos aumentar um pouquinho o nível aqui. Vamos aumentar, né, Solange? A Faria Lima, principal centro financeiro da América do Sul, é de ouro? É ou não é? Vamos aumentar mais o nível ainda. A Quinta Avenida, Manhattan, Nova York, metro quadrado mais caro do mundo, é de ouro? Não. São todas feitas de asfalto. Hora ou outra precisam ser retocados, né? As ruas do céu serão do quê? De ouro. E aí, você ainda acha que os reinos deste mundo oferecem mais? Pensa um pouquinho comigo. Se as ruas do céu serão de ouro, meu querido, minha querida, imagina como é que não vai ser tua casa lá no céu, hein? Se a rua é de ouro, imagina a casa. Apartamento mais caro de São Paulo, cobertura do Cidade Jardim, 75 milhões de reais. É muita grana, né, gente? Fala sério. Luxo puro. É um triplex. Apartamento mais caro do mundo, uma cobertura em Manhattan, Nova York, penthouse, 1,2 bilhões de reais, já convertidos. Uau, é muita grana. Luxo puro. Esses dois apartamentos não podem ser comparados à mansão que Deus está preparando para mim e para você lá. Jesus disse isso para a gente, João 14. Eis que eu estou preparando moradas para vocês. E aí, você ainda acha que os reinos deste mundo oferecem mais? Se a rua é de ouro, imagine tua casa. Quais são as marcas, né, de roupas aí, as mais caras do mundo hoje? Me ajudem, quais são? Alguém aqui me falou C&A, é isso mesmo? Riachuelo. E aí, Paulo, você que é um cara, né, sempre que se veste muito bem. E aí, Paulo? Qual que é, Paulo? As marcas mais caras, me ajude. Qual? Louis Vuitton. Olha aí, Louis Vuitton. Você usa esses negócios aí, Paulo? Louis Vuitton, o que mais? Gucci,
Prada, Dolce & Gabbana. Tem uma lá que falaram para mim um tempo desse, mas eu não vou saber dizer, Sal. Me fugiu o nome aqui, Balenciaga. É isso ou está errado? Eu falei certo ou não? Balenciaga. Pronto, você que está nos acompanhando pela internet viu que eu acertei. Balenciaga são as marcas mais caras do mundo. Curioso que todas elas são feitas de algodão e poliéster. Não foge muito disso. Elas se degradam. Elas precisam ser trocadas. O que é que Jesus nos diz no livro do Apocalipse? Ao vencedor dar-lhe-ei vestes brancas. Ao vencedor dar-lhe-ei vestes brancas. As vestes do céu não são feitas de algodão, eu acho, devem ser feitas de outra coisa, material celeste que não vai se degradar tão fácil como as roupas deste mundo. E aí, você ainda acha que os reinos deste mundo oferecem mais? Neste mundo nós vivemos quanto tempo, gente? 90 anos para quem vive muito, e olha lá. Lá no céu, de acordo com a Bíblia, nós vamos viver por toda a eternidade, sem começo, sem meio, sem fim. Uau! Você ainda acha que os reinos deste mundo oferecem mais? Não oferecem mais. Repito, meu querido e minha querida, não vale a pena nós trocarmos o reino de Deus pelos reinos deste mundo. O reino de Deus oferece muito mais. A pedra se torna montanha, não vale a pena. É estupidez, é insensatez, é loucura nós trocarmos o reino de Deus pelos reinos deste mundo. Não vale a pena, não vale. Não vale, não troque, não troque, não troque. O reino de Deus vai oferecer muito mais, muito mais. Essa foi a terceira aplicação. Eu já estou indo para a parte final da mensagem. Eu vou para a quarta e última aplicação. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que você realmente quer ir para o céu? Por quê? O que é que te faz desejar ardentemente, de todo o teu coração, o céu? O que é? Será que hoje eu estou falando com alguém que deseja de todo o coração ir para o céu, porque lá no céu não haverá dívidas? As ruas são de ouro, né? Não haverá dívidas no céu. Aqui no Brasil é um absurdo você passar 30 anos pagando a casa própria. Fala sério, né, gente? 30 anos pagando a casa própria. Eu e minha esposa adquirimos um imóvel no comecinho do ano passado, fizemos em 30 anos. Ano passado pagamos 10. Olha que animador, só faltam 20. Só 20. É um absurdo. No céu não haverá dívidas. Será que eu falo com alguém hoje que quer ir para o céu de todo o teu coração, porque no céu não haverá trânsito? Se você trabalha home office, tá tudo certo. Agora, se você trabalha na Berrini, uma já riu ali, ó, na Chucre Zaidan, na Faria Lima ou na Paulista, você sabe do que eu estou falando. No céu não haverá trânsito. A gente vai voar lá. Demais, né? Será que eu falo com alguém hoje que quer ir para o céu? Porque no céu não haverá doenças. Não haverá morte. Não haverá dor, sofrimento. Todas as vezes que nós temos que fazer um sepultamento, o pastor Júnior está aqui também, nós vemos o sofrimento das pessoas. No céu não haverá nada disso. Será que você quer ir para o céu de todo o teu coração, porque você procura um lugar melhor, uma pátria melhor para você viver, um lugar perfeito, um lugar absoluto, como nós já dissemos, sem morte, sem tristeza, sem dor, sem dívidas, sem trânsito, sem inveja, sem ciúme, sem calúnias, um lugar perfeito, uma pátria melhor, um mundo melhor, um lugar absolutamente perfeito, perene,
Por que você quer ir para o céu, meu querido e minha querida, você que nos acompanha pela internet? Por que você realmente quer ir para o céu? Sabe o que é curioso? Olhem para a estátua de novo. Eu me envolvo nisso, obviamente, a mensagem em primeiro lugar é para a gente. Tem muita gente querendo ir para o céu, para o reino da pedra, do sonho que Deus revelou para Nabucodonosor, de olho na cabeça de ouro, do Império Babilônico. Tem muita gente que quer ir para o céu, para o reino da pedra, de olho nos peitos e braços de prata, representante do Império Persa. Tem muita gente que quer ir para o céu, de olho nos quadris de bronze, ou nas pernas de ferro. Mas sabe de uma coisa, meu amigo, minha amiga? Nós acabamos de ver, o reino de Deus vai oferecer infinitamente mais do que os reinos deste mundo, não dá nem para comparar. A pedra se torna montanha. Mas ainda que o reino de Deus ofereça muito, infinitamente mais do que os reinos deste mundo, entenda que em Daniel capítulo 2, o reino de Deus nunca, invariavelmente, ele nunca vai ser o reino do diamante, entende? Ele nunca vai ser o reino do ouro de Ofir, ou do ródio, o metal precioso mais valioso hoje em dia, ou de qualquer outro metal precioso que você queira, que você goste, sei lá. O reino de Deus em Daniel capítulo 2 nunca vai ser, representado por um metal precioso. Ele invariavelmente em Daniel 2, sempre, sem exceção, ele sempre vai ser representado por meio de uma pedra. Este é o caráter deste reino, entende? É a pedra, é a pedra. Ele é o reino da pedra, ponto final. Sabe por quê? Num contexto imediato nós vimos, a pedra de fato representa o reino de Deus, o próprio Daniel nos disse isso. Porém, num contexto bíblico mais amplo ainda, a pedra não representa somente um reino. A pedra também representa uma pessoa. Quem é a pedra? Jesus é a pedra. Pedro nos diz claramente, ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Olha aqui para mim. Sabe qual que deve ser o verdadeiro motivo que te faz desejar ardentemente de todo o teu coração o céu? Sabe qual que deve ser o principal motivo? Tem que ser estar, presenciar, conviver, adorar por toda a eternidade o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tem que ser o principal de todos os motivos. Sabe por quê também? Eu me lembro quando eu comprei esse celular. E quando eu comprei, o meu já estava bem velhinho, Naquele momento eu falei, uau, olha que celular incrível, minha esposa, Até fiz inveja para ela, olha o meu, olha o seu e tal, aquela coisa. Olha o meu celular, que incrível, demais, 2 semanas depois, ele se tornou o quê? Comum. Eu já quero o próximo. Imagina você passar a eternidade, eu não estou falando de 1, 2 dias, gente, é a eternidade pisando em ruas de ouro. Uma hora as ruas de ouro vão se tornar o quê? É um fato. Agora, Jesus nunca se tornará comum. Essa é a diferença. Jesus nunca se tornará comum. Gente, não há nenhum problema com as ruas de ouro, o lago de cristal, a vida eterna, a vida perfeita. Não há nenhum problema com isso, isso é legítimo. Deus nos diz isso na Bíblia, é muito claro, não há problema com isso. Mas essas coisas, elas precisam ser secundárias. Elas não podem ser primárias. O principal do céu é Jesus. É Jesus. É Ele que deve nos motivar de todo o coração, acima de tudo, desejar o céu. É Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Apenas pense um pouquinho comigo. Se o principal do céu é Jesus, a pedra angular,
se o principal do céu é Jesus? E se hoje em dia, aqui neste mundo, eu mal consigo passar 5 minutos com Ele, será que eu vou conseguir passar a eternidade? É apenas para a gente refletir. Você que nos acompanha pela internet, terá um QR Code aí na sua tela. Se você tomar a sua decisão, enfim, entre nele e que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno que está nos céus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de acordo com Daniel, o único que pode revelar mistérios. Nós louvamos o Teu nome nesta manhã, porque o Senhor já revelou absolutamente todo o futuro da história humana, e Ele terminará com um final feliz. Como essa música acabou de nos dizer, logo mais este mundo vai cair, mas ainda que ele caia, na rocha que é Jesus, todos nós podemos estar em paz. Derrame a Tua graça sobre todos nós, porque é só através dela mesmo. É o que nós pedimos, neste momento, em nome de Jesus, amém.